Então vamos retomar a segunda parte, falando agora sobre a importância da assinatura na carta comercial. Imagine só se você quisesse comprar um produto e você recebesse um e-mail de uma loja com uma promoção incrível e ao chegar ao estabelecimento você apresentasse ali o e-mail e a pessoa falasse: olha, eu não sei quem foi que te mandou. Daí você olha o e-mail, não tem ninguém, né, não tem o nome de ninguém. Ou seja, não tem nenhum tipo de credibilidade. A assinatura na carta, que lógico é diferente, nós não fazemos mais ela de forma manuscrita, no e-mail, por exemplo, mas quando você coloca o nome completo, o cargo na empresa, o setor, essas informações elas são fundamentais, elas são importantes para dar credibilidade. Então, ao ter ali essas informações, a pessoa que receber, ela vai saber que ele trata-se de uma informação que ela pode depois perguntar e procurar a pessoa que alguém está se responsabilizando por aquela informação. Quando ninguém assina, não há nenhum tipo de responsabilidade ali. Então, mesma coisa quando você vai num estabelecimento, né? Você vai lá num bar, daí chega lá e está escrito assim: não vendemos fiado, assinado a diretoria. Daí você fica pensando, quem será que é o diretor daqui, né? Será que tem uma reunião de diretores? Como funciona? Porque a diretoria, então, na verdade, a pessoa que escreveu aquilo, ela não queria se responsabilizar. Por isso, ela coloca de uma maneira genérica. Então, quando existe um nome específico, né? Então, diretor fulano de tal, daí aquilo passa a ter credibilidade. Então, a assinatura na carta comercial é muito mais importante do que se pensa. Ela serve para conferir a responsabilidade do que foi escrito. O leitor tem o direito de saber o nome da pessoa que assinou a carta. Assim, devemos escrever o nome de modo legível ou mencioná-lo abaixo da assinatura, já que hoje em dia não se utiliza esse processo de grafar com a própria mão uma assinatura num e-mail, mas é importante que tenha todas essas informações de uma maneira bastante clara. Vamos falar então agora dos fechos. O que seria isso? O final. Como a gente termina? Atualmente, os fechos nas cartas comerciais, eles têm se reduzido a atenciosamente, cordialmente, atentamente. Qual a diferença? Vai depender do contexto. Posso utilizar qualquer um deles? Claro, mas vai depender, obviamente, do contexto. O que é mais padrão, que as pessoas utilizam com mais frequência, que é coringa, que serve para quase todas as situações, é o atenciosamente. Então, fica aí uma dica, tá bom? Então, olha só o exemplo de como ficaria uma assinatura no final de uma carta. A pessoa colocaria ali cordialmente. Pessoal, em correspondência comercial, em e-mails, nós utilizamos esse tipo de pontuação que pode parecer bastante estranha, tá? Que é a vírgula, depois na linha de baixo, não e vírgula e a linha de baixo. É comum, tá? Não há nenhum tipo de problema. Na verdade, até a orientação é que se utilize dessa maneira. Pode parecer estranho, mas é comum, tá? Então você vai usar dessa maneira no final ali da carta, ok? Então é importante que tenha a identificação de quem está se responsabilizando por isso. Então, seguindo, vamos dar algumas dicas importantes, tá? Muito importantes. A primeira delas é o que a gente chama de estética americana. O que seria, né, essa tal de estética americana? Na verdade, a, o conceito ele é baseado nos computadores, né,
que vinham dos Estados Unidos e que não havia no início, né, da produção um tipo de formatação diferente. Então as pessoas não ficavam colocando centralizado, à direita e etc. Tal. Então, para facilitar, colocava-se tudo do lado esquerdo, era simplesmente dar o enter do lado que ficaria, né, que é o lado esquerdo. Então todo o conteúdo ficaria ali. Então muitas empresas utilizam esse padrão justamente para facilitar, porque vocês já devem ter visto, por exemplo, declarações, documentos do tipo. Então a parte lá, né, tá centralizado, daí tem uma assinatura que está do lado direito, uma do lado esquerdo, e não existe um padrão. Então muitas empresas, para padronizar, elas usam o que a gente chama de estética americana. Para as nossas atividades que nós faremos em sala, tudo nós vamos usar como padrão a estética americana, tá? Então o que seria isso? Você vai colocar tudo. Se você precisar de data, utilizar data, você vai colocar a data, a saudação, o início dos parágrafos, o vocativo, tipo prezado, né, cliente, prezado senhor João. Você vai colocar tudo do lado esquerdo. Preciso escrever prezado? Não, depende. Tá? Isso a gente chama de vocativo. Vai depender muito do seu contato com para quem você vai escrever, tá bom? Então aqui está falando do papel timbrado, né? Em alguns casos, quando é necessário colocar data ou endereço, tem papel timbrado, mas normalmente no e-mail nós não precisamos ter nenhum desse tipo de informação, tá bom? Vamos usar apenas o que a gente chama de estética americana, que é tudo do lado esquerdo. Vamos falar sobre as referências. O que é exatamente essa referência, tá? Essa referência aqui em carta é o seguinte: nós, quando vamos mandar um e-mail, não colocamos ali o título do e-mail. Então, por exemplo, né, compra de produtos hospitalares. Um exemplo. Pessoal, é importantíssimo que você coloque, né? A referência seria exatamente a mesma coisa, tá? Daí já fica a dica para esse título ali do e-mail. Tem gente que coloca assim: urgente, importante. Não somos nós que devemos definir o que é urgente e o que é importante. Você tem que deixar o seu interlocutor, quem vai receber, decidir. Às vezes para você aquilo é extremamente importante, mas para ele não. Ele tem outras prioridades. E não é porque você escreveu urgente e importante que aquilo passará a ser urgente ou importante para ele. Então, qual que é a orientação, a recomendação? Coloque de fato o que você está solicitando ali. Por exemplo, troca de materiais hospitalares. Então ele vai olhar aquilo e vai falar: puxa, isso aqui é importante. Então isso aqui é urgente. Então ele vai ler um e-mail, daí no e-mail vai ter ali as orientações, os seus questionamentos. Então é importante deixar ali que o cliente, que o destinatário, quem for receber a carta, que decida. Daí a pessoa coloca lá urgente e não coloca mais nenhuma informação. Então, você deve usar ali, tanto na referência como no título de um e-mail, uma informação mais precisa. Tanto que se a pessoa precisar localizar esse e-mail depois ali na caixa de e-mails, ela consegue facilmente. Agora está lá, urgente. Daí ela está procurando lá sobre, né, a troca dos produtos e ela não encontra. Porque o título está ali como urgente, ok? Mas a referência é o tema, é sobre o que você vai fazer. Sempre de uma maneira bastante resumida, a informação mais clara de qual a intenção ali deste e-mail, desta carta. Ok? Vamos seguindo. Quando que eu uso ali? Atenção né, aos cuidados de, a atenção de. Então aqui eu vou precisar, quando o e-mail ou a carta que eu vou destinar por exemplo, para um departamento, para uma área, para um setor e não para uma pessoa específica. E eu gostaria que fosse para uma pessoa específica.
né? Então é importante colocar a atenção de alguém quando eu quero que chegue para aquelas pessoas. Então, suponhamos, né, que você está procurando emprego, aí você está andando na rua e você vê o seu amigo Bill, né, também conhecido como Gates, né, seu amigo Bill Gates, você encontra ele na rua, daí você comenta, está procurando emprego, e ele fala, puxa, eu tenho um emprego, né, lá na Microsoft, pago bem. Ele fala, poxa, que legal, então essa é a minha oportunidade. Daí ele fala, olha, manda o currículo que eu já vou, né, direcionar. Ele fala, legal. Daí ele te passa um e-mail que é rh@microsoft.com. Daí esse e-mail, qual garantia que você tem que esse e-mail chegará na mão dele? Praticamente nenhuma, porque imagine só, quantas pessoas mandam e-mails para lá todos os dias com currículos e às vezes a pessoa, às vezes eles até guardam lá, mas não tem nenhum tipo de direcionamento, porque não está escrito nada do tipo. Então, para que você tenha certeza que chegará para quem você quer, você vai colocar no e-mail aos cuidados, então neste caso, aos cuidados de Bill Gates. Daí quando chegar, a pessoa que receber, porque geralmente quem recebe, né, esses e-mails direcionados a setores, a áreas, geralmente são várias pessoas que recebem. Então uma dessas pessoas, ela vai olhar e falar assim, puxa, está direcionado, vou encaminhar, ou vou avisar a pessoa. E dessa maneira vai chegar nas mãos, né, vai chegar nas mãos de quem você gostaria que chegasse, ok? Agora ele já passou o e-mail direto dele, gates.bill@microsoft.com. Daí é desnecessário, você não precisa colocar os cuidados, porque esse e-mail já vai ser encaminhado diretamente a ele, ok? Então, os cuidados pode ser importante dependendo de quando eu for utilizar. Então, vamos parar aqui, né, essa parte, e daqui a pouquinho daremos continuidade à próxima.